Fala, motorista, o Mel do Mossoró aqui, motorista, sim senhor, tô aqui em cima do viaduto. Mossoró, minha cidade aqui, da abolição 2, 1 e 2, por abolição 3. Olha aí no céu aí. Eita Jesus. Tem que respeitar, viu? Abolição 3 aqui, o sinal do céu. Vai saber o que é, viu? Deus é fiel. Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, esse vídeo que a gente acabou de ver, né, impressionante, ele foi nos enviado pelo nosso irmão Rodrigo Gomes. E desde já fica aqui o nosso agradecimento em nome de toda a família, esse irmão de fé e batalha. E o vídeo dele serve para ilustrar uma coisa que já vem acontecendo desde 2019. Os fenômenos estão ficando cada vez mais frequentes e são grandes sinais do que está vindo no mundo. Eu alertei isso para vocês, disse que esses fenômenos tinham se intensificado em 2020 e que seriam bem mais amplos aqui no ano de 2021. Você vê a elite falando que até 2030 vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai ser o fim da fome, vai ser o fim da miséria. Você vê o tempo todo eles prometendo esse tipo de coisa. Só que quem já está desperto imagina que quando eles falam fim da pobreza, eles estão falando em fim do pobre. Quem tem acompanhado as notícias, principalmente aqui no nosso canal, tem visto que existe uma força muito grande para quebrar o empresário nacional, alegando o risco, alegando isso e aquilo, mas outras lojas do mesmo ramo, do mesmo setor, que pertencem a marcas internacionais, continuam abertas sem problema algum. Então tem que ser muito ingênuo para acreditar que os caras realmente estão se preocupando com alguém. E a gente não está nem entrando no mérito se deve ou não. O que a gente está dizendo e deixando claro pelos próprios fatos é que não estamos sendo tratados com igualdade. Isso é fato. Enquanto esses fenômenos continuam se intensificando, até eu estava lendo uma matéria da mídia que nem valeu a pena, de tão imbecil que era a matéria, eles tentando explicar por que agora se vê tanto bólido no céu. Você lendo a matéria você vê que eles não têm explicação, mas eles tentam ficar enrolando, não, é porque isso, é porque aquilo, e nada faz sentido, nada bate. Não tem nenhuma lógica científica para que a gente possa, pelo menos, analisar. É lixo em cima de lixo, manipulação pura. Porque nós não temos nenhum grande passo na tecnologia para dizer, olha, agora desenvolvemos câmeras, telescópios, satélites super avançados e agora temos uma ampla visão do universo, do espaço. O que você vê é justamente o contrário. As imagens dos bólidos, nenhuma é capturada por nenhum satélite. É o que eu venho destacando aqui. E você vê que esse vídeo que a gente viu do nosso irmão Rodrigo Gomes, né, quando o homem está ali em Mossoró, é uma coisa que deveria chamar a atenção da grande mídia. A mídia deveria estar falando sobre essas coisas, mas parece que não tem chamado a atenção deles. Eu repito que esses fenômenos não é de hoje que acontece e não é casos isolados. Eu mostrei para vocês tempestade que não faz barulho nenhum. Se você procurar os nossos vídeos aí, desde 2019 principalmente, você vai ver que nós temos mostrado diversas coisas que os próprios inscritos me mandam. Tempestade sem barulho, eu mesmo testemunhei o barulho como se fosse de trombetas no próprio céu, também gravei isso aí. Eu tava até com um Camaro branco na época e eu disse, ó gente, esse barulho no céu que tá sendo ouvido no mundo todo é muito estranho, a gente não sabe o que se é os caras que estão fazendo. Eu não tô entrando no mérito de explicar o que é, eu estou entrando no mérito que estava acontecendo e continua acontecendo. Aí cada um interprete conforme as suas próprias experiências, conforme os seus próprios estudos. Tem gente que já acredita que isso aí é os próprios donos do mundo que estão fazendo, mexendo e alterando a própria natureza. Outros acreditam que pode ser uma tecnologia trabalhando em cima da natureza também, como o HAARP e os chemtrails, pode estar alterando e causando esses fenômenos. E outros acreditam que esses são fenômenos espirituais. E eu acho que no fundo, tá tudo interligado. Essa é a minha opinião. Agora mesmo eu estava lendo uma matéria que também foi dica de 2 inscritos aqui. O nosso querido irmão veterano nas dicas, Leandro Falcão da Silva e Claudinei Pego. Agradeço aqui aos 2 que eles mandaram também uma matéria, né, do Olhar Digital, que fala do tornado de vermes. E eu digo, será que tem um tornado de vermes? Mas eu li a matéria e recomendo que você leia lá na íntegra, lá no Olhar Digital, para você entender o que está acontecendo. Esse, pelo menos, eles tentaram explicar de uma forma científica. Mas as minhocas, né, que são seres que andam ali individualmente, elas começaram a se juntar em forma de espiral. Uma coisa que jamais nenhum estudioso tinha visto. Para você ter ideia, só se falou disso em gibi. Cientificamente, né, por pesquisa, nunca tinha se visto um fenômeno desse tipo. Só que agora está acontecendo. E você sabe que as minhocas, né, os vermes, eles são muito ligados à Terra. E para eles estarem se comportando de uma forma estranha,
é no mínimo, para chamar a nossa atenção. Eu digo para vocês, o planeta Terra está mudando, algo está acontecendo com toda a humanidade. Inclusive essas mudanças estão afetando também a humanidade. Tem gente que acredita, por exemplo, na inversão do campo magnético. Eu digo também que pode ser. Falando cientificamente, eu vou mostrar um vídeo para vocês que é até um pouco nojento, né? Mas é coisa que o criador fez, então não tem nada de nojento. A gente é que é ignorante, mas eu quero que você dê uma olhada nesse vídeo, que foram pessoas que gravaram essas minhocas, né, também se aglomerando. Uma coisa que eu digo para vocês que é altamente incomum. Vamos lá, dar uma olhada nesse pequeno vídeo. Bom, falando cientificamente, família, sempre que as minhocas passam por uma grande adversidade, por exemplo, uma grande seca, dizem que elas se juntam. Elas se juntam porque, como elas são molhadas, né, elas podem sobreviver por mais tempo. E uma coisa bem interessante é que quando elas se ligam, né, elas se juntam assim, elas começam com um tipo de pensamento coletivo. Uma influencia a outra na direção que elas devem seguir. É bem interessante como a natureza, né, como Deus faz as coisas de uma forma muito sábia. Você vê a inteligência do Criador em cada coisa que existe nesse mundo. A não ser quando o homem mete a mão, aí você vê que desequilibra tudo. O equilíbrio que existe na natureza, ele é destruído quando o homem inventa de alterar. Mas nesse caso aí, essa é a explicação. As minhocas se juntam sempre quando tem uma grande adversidade desse tipo, uma grande seca, ou uma enchente também, né? Muita água no solo. Segundo os pesquisadores, as minhocas elas respiram pela pele. Então, se elas ficarem em um lugar muito úmido também, elas acabam se afogando. Então, elas saem e acabam se juntando diante de uma situação dessa. Mas em forma de espiral, família, não tem explicação nenhuma. É coisa de outro mundo mesmo. É coisa surreal. Coisas que não se vê. Por que isso está acontecendo agora? Em 2014, 2015, quando eu comecei os nossos vídeos, eu dizia que uma das primeiras coisas que eu percebi da elite é que na agenda global deles, nas metas que eles têm nessa agenda, a principal delas, eu posso destacar assim, era ridicularizar a espiritualidade. Fazer as pessoas acreditar que ser religioso é coisa de gente ignorante, gente que não sabe as respostas e procuram enfeitar. Você vê que até irmãos têm essa mesma opinião. Irmãos que fazem parte desse canal, e eu respeito a opinião deles. Mas o fato é que essa ideia foi implementada através do sistema, que foi colocando cada vez mais personagens que tinham suas crenças religiosas, como os idiotas, como os babacas, como os malvados, não é? Você vê dificilmente eles colocaram as chamadas minorias como vilões. Você vê justamente o contrário. Já a família tradicional, praticamente ela nem existe em filmes, né? Em séries. Você vê justamente o contrário. A família tradicional, ela é, de acordo com os filmes de Hollywood, ela é sempre obscura. Ela sempre tem algo a esconder. Então você vê como a infância desses caras foram podres, né? E eles acham que todo mundo é assim, porque eles foram desse jeito. Foram criados assim. E diante de tanta maldade, família, é de se entender que esses fenômenos estejam acontecendo. Agora mesmo eu também estava lendo outra matéria que falava que um pedido, né, para o pró-aborto aqui no Brasil já foi feito, se eu não me engano, pelo PSOL. Vou fazer uma matéria especial quando a coisa estiver mais em debate e discussão, esperar um pouquinho. Mas já tem um pedido aí para que o Brasil seja também um país abortista. Eu falei para vocês que essas coisas, eles nunca desistem, irmãos. Eles nunca desistem. Eles simplesmente dão um tempo. Quando falha, ele não tem aquilo como, nós fracassamos, não dá para colocar. Não. Eles vão lá, substituem os peões, os tijolos que compõem a pirâmide naquele andar mais baixo e coloca outro no lugar e diz, tente novamente, porque esse fez de forma errada e na hora errada. Eles têm plena certeza que a sociedade age como gado mesmo e não vai perceber eles agindo. Só que pelo menos nós percebemos. E percebemos que esses fenômenos servem para nos mostrar que o Criador está vendo tudo isso que está acontecendo, meus irmãos. O Criador está vendo. E é nessa hora que a gente tem que clamar. É nessa hora que a gente tem que pedir a Deus que interceda, porque a situação está difícil, família. E esses fenômenos para mim significa isso. Já disse e repito, não entro no mérito do que são. Mas é fato que nada acontece sem o Criador permitir. Eles não interferiam no céu, eles não interferiam na terra, como esses dois fenômenos que a gente observou demonstram, se o Criador assim não o permitisse. E se ele permite, é para que os eleitos percebam alguma coisa.
A própria humanidade, família, está diferente. O comportamento das pessoas, a gente mostrou aqui, né, que não vale a pena nem rever, mas as pessoas se comportando de forma agressiva, não dando importância e não ligando para coisas realmente importantes que estão acontecendo o tempo todo, quase nos submetendo à escravidão, e por outro lado, surtando por coisas bobas, como um jogo, como uma ultrapassagem na estrada, como o caminhão que a gente mostrou, jogando uma família ali fora da pista, como se não fossem nada, como se aquele carro ali fosse uma máquina e não tivesse nada dentro, esquecendo que tem vida ali dentro. E cidadão de bem fazendo isso, cidadão que não tem passagem pela polícia, surtando assim de uma hora para outra. Então o que é que está acontecendo, meus irmãos? A natureza está mudando? Essa pergunta eu vou deixar para vocês. Eu vou encerrar esse vídeo aqui, que eu não quero que ele fique muito longo. E eu também não fiz ele com a intenção de explicar nada para você, apenas de mostrar e que você mesmo, irmão, procure a resposta, porque eu também não tenho. Essa é a hora que a gente precisa se unir em pensamento e tentar chegar o mais perto possível, o mais próximo possível da verdade. Então, não deixa de passar a tua opinião, passa esse vídeo para mais pessoas que acham que nada demais está acontecendo, e a gente vai ficando por aqui e voltaremos amanhã, se assim o Criador permitir. Um abraço, meus irmãos, fiquem todos com Deus e sempre encarando o sobrenatural.